Olá, bem-vindos a mais um Tax Talks. Meu nome é Jéssica Passarini, sou advogada associada de Direito Tributário e hoje eu estou aqui com a Bianca Caruso, nossa advogada de Direito Trabalhista, para batermos um papo sobre prêmios concedidos a empregados após a vigência da reforma trabalhista. Porque apesar de não ser exatamente recente, ela veio numa tentativa de trazer soluções a temas que tradicionalmente eram discutidos nos tribunais. Em alguns pontos ela acabou trazendo mais dúvidas do que respostas. Bianca, especificamente com relação ao tema de prêmio, quais foram as alterações trazidas pela reforma trabalhista? Com a reforma trabalhista, o prêmio passa a ter natureza indenizatória, independentemente de ser pago de forma habitual, ou seja, ele deixa de ter refletido sobre ele encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários. Antes da reforma trabalhista, o critério para se definir se uma verba tinha natureza indenizatória ou salarial era baseado na habitualidade do pagamento. Então, se uma verba era paga pelo trabalho de forma habitual, ela era necessariamente considerada salário, independentemente da denominação. E a reforma trabalhista também trouxe a definição de prêmio, que é a verba paga, ainda que de forma habitual, ao empregado ou a um grupo de empregados, em dinheiro ou em bens, mas que deve estar necessariamente atrelada a um desempenho acima do que era ordinariamente esperado do empregado. E esse é um ponto de preocupação, é um ponto que causa mais dúvidas às empresas de como aferir o que é ordinariamente esperado por uma categoria, por um empregado, e como estabelecer a partir daí o que é extraordinário e fazer a relação, a proporcionalidade ao pagamento dos prêmios. Bianca, é muito interessante esse ponto que você mencionou da legislação, mencionar essa questão de desempenho acima do esperado, porque do ponto de vista fiscal, isso pode ser eventualmente usado pela Receita Federal para questionar as empresas sobre a parte de comprovação do que seria esse desempenho acima do ordinariamente esperado, para, caso se verifique a natureza salarial, exigir os tributos correspondentes. Bianca, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, qual pode ser o risco em razão da mudança da redação da norma? Na Justiça do Trabalho, esse problema tem sido levado com um foco um pouquinho diferente. Quem leva a discussão para os tribunais trabalhistas normalmente é o empregado. E o empregado, de forma diferente da autoridade pública, que é diretamente prejudicada quando não há incidência de contribuição fiscal, o empregado ele é reflexamente só prejudicado. Ele acaba sendo diretamente prejudicado quando o prêmio não compõe, de forma equivocada, a base de cálculo do FGTS. Então, tem sido muito levado para os tribunais a análise se haverá ou não incidência de contribuição previdenciária fiscal pela natureza da verba paga a título de prêmio, discutindo basicamente a formação da base de cálculo do FGTS. E nesse sentido é que é essencial que a verba tenha sido efetivamente paga decorrente de um desempenho extraordinário do empregado, para que o empregador possa fazer essa prova quando questionado de que a verba tem natureza indenizatória conforme amparo legal. No âmbito fiscal, a discussão também é bem parecida nesse sentido. Então, para a exigência de contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte, a Receita Federal ela também vai tentar olhar não mais para a habitualidade, mas sim se a empresa consegue demonstrar se existe um desempenho ordinariamente esperado e qual é esse desempenho acima do esperado. Tendo essa possibilidade de comprovar, a gente tem que dar sim para discutir o tema. Claro que não é um tema pacífico, acho que ficou bem claro aqui que ainda vai ter muita discussão sobre isso, mas já é um direcionamento do que a empresa precisa fazer, do que ela precisa se resguardar em caso de discussão, tanto em âmbito trabalhista quanto em âmbito fiscal, previdenciário, você possa demonstrar que essa verba tem uma natureza de salário e não de indenização. Esse é um tema que está longe de ser pacificado, devem vir com certeza novos desdobramentos e nós estamos aqui acompanhando o tema e voltamos caso surjam novidades sobre o assunto.